Onde já se viu isso? Somente em ditaduras as pessoas são perseguidas por se manifestarem. Isso viola totalmente a nossa Constituição. E por isso nós estamos fazendo esse processo de obstrução até que haja um posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, com relação ao projeto da anistia. Obrigado. Para encaminhar contra, concedo a palavra à nobre deputada Fernanda Melchione. Presidente, seria irônico se não fosse trágico. Nós estamos aqui vendo os defensores da ditadura civil-militar que silenciam sobre 21 anos de chumbo, sobre as vítimas da ditadura. Nós que temos uma homenagem ao Rubens Paiva na entrada da Câmara dos Deputados, nesse ano que começamos com o sucesso estrondoso do filme Ainda Estamos Aqui, e somos um dos poucos países do mundo que não vê justiça de transição. Estamos vendo esses, que sim, quando teve uma ditadura que torturou, que desapareceu, que matou, não só silenciam sobre os crimes de justiça, que deveriam ter justiça de transição, como apoiam os torturadores. É o caso do próprio Bolsonaro. E o que é a extrema-direita brasileira vira aqui com uma cantilena enfadonha de que defender golpe de Estado é democracia. Jordi, é muito fácil, numa democracia, ficar mobilizando durante uma pandemia com faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, invocando que as Forças Armadas dessem um golpe com base numa interpretação ridícula e criminosa do artigo 142. É muito fácil, numa democracia, ficar tentando sistematicamente inverter os valores e fechar as liberdades democráticas para que os sindicatos não possam lutar, para que o movimento de mulheres não possa lutar. É muito fácil, numa democracia, ficar 3 anos no governo e depois, quando perde a eleição, tentando melar o que o povo brasileiro disse nas urnas, que foi a derrota do Bolsonaro. Difícil mesmo é numa ditadura. E o que nós estamos vendo aqui é um país que não fez justiça de transição lá atrás começar a fazer. Normalizar a tentativa de golpe não pode ser aceitável. Nós não podemos repetir o passado. 8 de janeiro tem mentoria intelectual e, se justiça for feita, o Bolsonaro acaba na cadeia. E tomara que acabe hoje. Tomara que a PGR defina, sim, que ele tem risco de fuga como tem. Olha o que o filho Fujão fez. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Aliás, presidente, ganhando dinheiro público. Estava em licença e ganhou salário de mais de 30 mil reais. Quero ver o povo brasileiro, algum trabalhador que resolva faltar ao trabalho, ficar um mês sem trabalhar, você vai receber salário. Esse lá, espertalhão dessa família criminosa. Porque atentar contra as liberdades democráticas e o resultado da eleição é crime. Fugiu. O pai também pode fugir. Uma família de covardes e criminosos. E o PL está fazendo obstrução, não a nós da CCJ, está fazendo obstrução ao país. Porque nós estamos tentando pautar a atualização da tabela do imposto de renda. Porque nós queremos dar resposta para o break dos aplicativos que aconteceu ontem. Porque nós queremos dar resposta para baixar o preço dos alimentos para o povo brasileiro. E eles obstruem a pauta da Câmara para defender bandidos e criminosos. É isso que está acontecendo. A presidência solicita às senhoras e senhores parlamentares que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Orientação dos partidos, como o voto PL. Abre aqui, presidente. Senhor presidente, a deputada desinforma dizendo que Eduardo Bolsonaro está recebendo salário. Eduardo Bolsonaro se licenciou por 4 meses. Ele não recebe salário. Quem está recebendo salário é o seu suplente. Agora, é cômico, é irônico ouvir esse pessoal aqui falando do regime militar como se eles fossem os paladinos da defesa da democracia. Quando, na verdade, quando eles estavam lutando, se insurgindo contra o regime militar, eles queriam uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. Isso está amplamente comprovado. Diversos manifestantes da época, diversos militantes, diversos terroristas, eles falam a respeito disso. E vocês vêm com esse blá, 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 falando como se realmente tivessem lutado por democracia. Não. E hoje vocês não estão lutando por democracia. Pelo contrário, vocês aplaudem a ditadura do judiciário que vem ameaçando não só a democracia, o parlamento, desrespeitando o Congresso Nacional. Obstrução. O PL, que é o partido de Bolsonaro, partido que tem boa parte dos seus parlamentares sob investigação,
o partido que mais mobiliza orçamento secreto, agora com 3 parlamentares denunciados por venda de emenda parlamentar. Eu até acredito que dentro do PL, eu não sou de generalizar, existem deputados corretos, defendendo de forma honesta o seu ponto de vista, e podemos e devemos divergir na democracia. Mas é impressionante como é uma sigla partidária cada vez mais associada à corrupção, ao crime, a uma lógica autoritária, arbitrária, enfim, um partido contaminado por corrupção e crime é o partido que hoje começa a obstruir os trabalhos desta casa. E sob uma argumentação extremamente falaciosa, mentirosa e hipócrita. Chega a ser tragicômico ouvir parlamentares da extrema-direita falando, por exemplo, em direitos humanos. Sempre atacaram os direitos humanos. Sempre desprezaram a integridade física e emocional das pessoas. Sempre falaram, bandido bom é bandido morto. Sempre trataram as pessoas que cometem algum crime como alguém que, no limite, mereceria morrer. E agora, os amantes da ditadura, da tortura, da violência, corações de pedra antipáticos à dignidade humana, que trabalham na lógica da violência como forma de fazer política, estas pessoas, filhotes e amantes da ditadura, falam em democracia. Estas pessoas que sempre atacaram os direitos humanos, falam em direitos humanos, por pura hipocrisia e conveniência. No dia 8 de janeiro, quem mobilizou aquelas pessoas não foi a gente, da esquerda, do campo democrático amplo. Quem mobilizou aquelas pessoas para aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro? As redes sociais de quem? Quais deputados? Quais lideranças? E qual era a pauta do dia 8 de janeiro? As pessoas esquecem isso. Aquelas pessoas, maioria homem branco, vale dizer, pegam uma imagem para distorcer a realidade, ter os seus bandidos de estimação, que é o que a extrema-direita tem. Qual era a pauta do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo democraticamente eleito. A pauta em si é absurda. A pauta em si é antidemocrática. Houve um processo eleitoral. Houve um resultado das eleições. É porque a extrema-direita, além de ser autoritária, é mimada emocionalmente, não sabe admitir uma derrota. Então, aquelas pessoas estavam ali insufladas, inflamadas, mobilizadas pelas lideranças bolsonaristas com a seguinte pauta: intervenção armada para depor um governo democraticamente eleito. A razoabilidade nesta pauta faz algum sentido? É democrático pedir a deposição de um governo democraticamente eleito? E fizeram isso de que maneira? Invadindo a sede dos 3 poderes de forma violenta. E todas as investigações demonstram que havia mobilização de rede, que havia financiamento. Sabe quem era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal naquele contexto? O ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres. Na casa de quem foi encontrada uma minuta na tentativa de justificar um golpe de Estado. Aquelas 5.000 pessoas chegaram com uma facilidade impressionante na sede dos 3 poderes. A Polícia Militar do DF já lidou com manifestações de 50, 100 mil pessoas. Isso nunca aconteceu. Óbvio que naquele dia houve uma anomalia. As pessoas foram escoltadas e acompanhadas pela Polícia Militar e chegaram aqui com facilidade. E quem era o secretário de Segurança Pública responsável por isso? O ex-ministro de Bolsonaro, na casa de quem foi encontrada uma minuta de golpe. E onde ele estava? Nos Estados Unidos. E quando ele viajou, na antevéspera. Fala sério. E quando ele voltou ao Brasil por ordem judicial, covardemente,
esqueceu o celular nos Estados Unidos, porque outra característica da extrema-direita, vamos montando o repertório, autoritária, antidemocrática, violenta, mimada emocionalmente, e tem uma outra característica, covarde. É impressionante. Aqui no plenário é gritaria. Inclusive, agora há pouco, um deputado estava do lado do Jordi e falou com o Jordi gritando, com o Jordi, para o Jordi. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Só que essas mesmas pessoas, corajosas no plenário, que fazem um recurso à violência verbal, porque é o que sabem fazer, porque se for aprofundar o raciocínio, provavelmente vão perder qualquer tipo de lógica. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Mas as mesmas pessoas que fazem o recurso à violência verbal permanente são as primeiras que fogem diante de um processo judicial que, inclusive, eu defendo que elas têm o direito de se defender. Por isso, Eduardo Bolsonaro, por um lado, é o machão com fala firme e, por outro, mete o pé para os Estados Unidos. Porque tem um limite. É fácil gritar. Difícil é se manter ético, defendendo as ideias que acredita, com convicção e respeito a quem pensa diferente. Então chega a ser tragicômico ouvir a extrema-direita, que sempre atacou os direitos humanos, sempre atacou a democracia, sempre elogiou ditadura e torturadores. Só para concluir nesse último minuto, independente de espectro político, vamos imaginar uma cena. Uma mulher é vítima de tortura. Um outro homem elogia publicamente, em rede nacional, para todo o povo, o torturador desta mulher. Eu não falei quem são. Essa cena, se a gente for conversar com as pessoas, quem concorda com isso? Tenta manter a calma, tenta usar um pouquinho uma parte do corpo, o cérebro, e ouvir até o final. Vê se consegue, faz esse esforço. Tenta. Um homem elogia publicamente o torturador de uma mulher. Isso não é direita ou esquerda. Isso é barbárie. Extrema direita é barbárie. É antiética. É fim da civilização e da possibilidade da divergência democrática. É pura e